caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 23º domingo comum e neste domingo nós somos convidados a refletir sobre o desprendimento, por meio das seguintes palavras de Jesus: quem não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. O evangelho que nós escutaremos hoje na missa nos ensina que Jesus deve ser, de nossa parte, amado acima de qualquer coisa. Ou seja, um amor que é perfeitíssimo. Nada deve concorrer com esse amor que devemos devotar a nosso Senhor Jesus Cristo. E isso nos é proposto no seguinte ensinamento de Jesus: se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua vida, não pode ser meu discípulo. Como, meus irmãos, compreender essa expressão tão forte e proveniente do próprio Senhor? Primeiramente, lembramos com São Tomás de Aquino que cabe à virtude da piedade prestar culto e serviços também aos nossos pais, mas isso, logicamente, dentro de uma devida medida. E, neste caso, não existe medida quando se tende a prestar ao ser humano, ao homem, um culto maior que aquele que se presta a Deus. Ou seja, para seguir Jesus, é necessário pôr tudo de lado, colocar tudo em segundo plano. Não poucas vezes, consequentemente, por conta do seguimento de Jesus, os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. E essas palavras do Nosso Senhor nos esclarecem exatamente a respeito dessas coisas. Como assim os próprios familiares serem os inimigos do homem? Como podem o pai e a mãe, irmão e irmã, representarem obstáculos para a nossa salvação? Esta pergunta ela fica melhor compreendida em sua resposta a partir do próprio Evangelho, outro trecho bíblico, onde Nosso Senhor Jesus Cristo diz assim: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas sim a espada. De fato, eu vim pôr oposição entre o filho e seu pai, a filha e sua mãe, a nora e sua sogra, e os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. São palavras muito claras do nosso Jesus Cristo. Ou seja, quanto mais um homem ele se torna profundamente cristão, mais a sua vida vai se distinguindo da vida dos outros que não querem tornar-se cristãos, ou na medida em que se recusam a sê-lo. Eis porque pode assim acontecer uma cisão, uma divisão entre os membros da família ou os moradores da própria casa. Podemos nos perguntar então qual o sentido do verbo odiar na Bíblia, porque na verdade o que aparece no original bíblico é exatamente isso: quem não odeia seu pai e sua mãe. Como entender então essa expressão? Nós sabemos que é natural, legítimo e até um dever o amor às pessoas mais próximas, aos pais, aos irmãos, aos parentes próximos, mas devemos repudiá-los com toda a energia se essas pessoas elas nos impedem de seguir a Cristo. E mais uma vez, é São Tomás que esclarece isto quando ele diz o seguinte: não nos é ordenado odiar nossos próximos porque eles são nossos próximos, mas somente os que nos impedem de nos unirmos a Deus. Nisso, não são eles nossos próximos, mas inimigos, conforme nos ensina o profeta Miqueias, quando diz as seguintes palavras: os inimigos do homem são os seus próprios familiares. E continua São Tomás de Aquino dizendo o seguinte: portanto, deve-se dizer que, segundo o mandamento de Deus, os pais devem ser honrados enquanto unidos a nós pela natureza e por afinidade, como mostra o livro do Êxodo.
mas devemos odiá-los se eles forem um obstáculo em nosso crescimento espiritual, em vista da santidade. Logicamente que o verbo odiar, presente no texto sagrado, não significa que devemos fazer ou desejar mal às pessoas que nós amamos, mas indica o ardor, a coragem, a força com a qual devemos lhes resistir caso se oponham à nossa salvação, nos arrastem para o mal, nos demovam de assumir o estado ao qual Deus nos chama, ou queiram nos colocar naquele estado de vida ao qual Deus não está nos chamando. E caso nos impeçam de abraçar a verdadeira fé e se esforcem por nos reter, ou então nos lançar no erro. É aí que entra exatamente essa resistência que devemos fazer, mesmo às pessoas mais próximas a nós, se isto implicar exatamente um risco para a nossa salvação. Então, contrariamente a tudo isto, evidentemente, devemos considerar inúmeros outros exemplos de famílias que não se opõem ao crescimento espiritual, à busca de santidade, mas antes se esforçam estimulando, apoiando para que os seus membros se santifiquem. É o caso, por exemplo, de Santa Mônica em relação a seu filho Santo Agostinho, cujas lágrimas e orações alcançaram a conversão do filho. Também é o caso de Luís e Zélia Martin, pai de Santa Teresinha do Menino Jesus, e tantos outros exemplos que nós poderíamos aqui evocar. Então peçamos ao Senhor que nossas famílias sejam esses santuários, esses recintos de santidade e não obstáculos para alcançá-lo. Que Nossa Senhora de Nazaré e São José esteja sempre conosco nesta caminhada. Abençoe-me Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Qui